Marcos capítulo de número 16. Aleluia. Livro de São Marcos, capítulo de número 16, eu quero ler do versículo 15, a partir do versículo 15 ao 20. Glória a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for bautizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Feche teus olhos. Pai, eu te louvo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar, Senhor, juntamente com o meu pastor Nilton, Senhor. Graças, Senhor, pela sua vida, pela sua família, e por a oportunidade, Senhor, que tenho de estar aqui, Senhor, juntamente com essa igreja. Obrigado, Jesus. Que seja Tu falando, Senhor, no meu coração e através da minha boca, ao coração dos Teus filhos que estão aqui nesse lugar. Que eu venha menguar e que Tu venha a crescer na vida de cada um de nós. E o Teu nome será glorificado. Amém e amém. Aleluia. Amados, não podemos esquecer que as coisas da palavra ou as coisas óbvias têm que ser mencionadas cada dia. Eu estava vendo uma reportagem da Coca-Cola e fizeram uma pergunta e disseram: por que vocês estão fazendo publicidade depois de estar conhecida por todo o mundo? E o representante disse: nós ainda continuamos a fazer publicidade e continuaremos para não ficar esquecido. O Evangelho de Cristo, por mais que nós lemos os mesmos textos da palavra, é necessário não para ser doutrinado uma vez mais neles, mas sim para não estar em esquecimento aquilo que nós já aprendemos da parte de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Ele está dizendo: o que eu escrevi, volto a escrever, para que não esqueceis daquilo que vocês necessitam fazer e estar ativos na palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz: eu escrevo para lembrar a vocês. Aleluia. E esse texto que nós lemos, eu não posso falar outra coisa, porque é o que move dentro do meu coração o campo missionário. O que move dentro do meu coração é as almas para o reino de Deus. Ontem estive no CTM, estava falando com um dos diretores, e ele disse: pastor, o evangelho lá cresce. Eu disse: meu irmão, quando nós bautizamos 5 pessoas no ano, a gente glorifica a Deus, a igreja se coloca de pé, a igreja aplaude, a igreja se alegra, porque hemos bautizado 5 pessoas em um ano. E ele me fez uma pergunta, aleluia, e eu respondi, eu disse: pensa que é fácil ser pastor missionário, aonde no ano você ganha 5 almas para o reino de Deus? Um missionário no campo missionário quer ver almas, quer ver vidas rendir-se aos pés de Jesus. E esse texto aqui é confrontador com a igreja de Cristo. Não só para o missionário que está fora, mas isso aqui é um chamado, isso é uma voz que vem desde o céu, dizendo:
claramente: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Você está entendendo aí? Amém? Se eu estiver gritando muito, você diz: baixa a voz aí, pastor, né? Aleluia. Eu não posso falar outra coisa a não ser da missão da igreja. Falamos da missão da igreja, precisamos entender como Deus vê a humanidade. Você já parou para pensar como Deus vê Blumenau? Deus vê só duas classes de pessoas. Por mais que haja as nações, hemos visto pessoas de outras nações aqui em Santa Catarina. Não importa, Deus só vê dois grupos de pessoas. Deus pega toda a população de Blumenau e divide em dois grupos. O primeiro grupo são aqueles que já estão com o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor vai chamar de missionários. O segundo grupo, que está dentro de Blumenau, Deus vai pegar eles e vai dizer: aqueles que ainda não estão com seus nomes escritos no livro da vida, e Deus vai chamar campo missionário. Aleluia. Somente isso. Não há aqui nem branco, nem preto, não há espanhóis, não há brasileiro, não há argentino. Há só dois grupos de pessoas: o alcançado e ainda o não alcançado. Eu acredito que todos que estão aqui são do grupo 2, verdade? Do grupo 1, os que já estão com o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Amém. O escritor André vai dizer que a natureza da igreja é ser missionária, a ponto de que se a igreja deixa de ser missionária, ela deixa de ser igreja. A igreja não são essas 4 paredes que nós estamos aqui. A igreja não é essa reunião que nós estamos fazendo aqui, porque esse conjunto de pessoas, assembleia glorificando o nome do Senhor. A igreja de Cristo é aqui, é ali afora, é lá dentro, é lá na sua casa, é no seu ambiente de trabalho, é fora, é em outros países. Aleluia, amém? A igreja de Cristo somos nós, os que já temos o nome escrito no livro da vida, que ainda temos que levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não estão escritos. Jesus diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus aqui não está falando de tempero. Jesus não está falando de uma boa comida feita com seus pimentos, a sua cebola, pimenta do reino, cominho e o sal. Jesus não está falando de tempero. Mas se a gente colocar na prática, você pode fazer uma carne ensopada, vou colocar assim, em espanhol é guisada, uma carne ensopada com todos os temperos, mas se você não colocar o sal, fica difícil para comer. Jesus está falando que a igreja é a essência daquilo que faz falta. O mundo pode se divertir com tantas coisas, o mundo pode se divertir com um tempero de todas as formas, mas se falta o sal, que é a igreja de Cristo, falta tudo. Aleluia. Amém? Apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 23 vai dizer: pois vocês foram regenerados, sim, vida, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece. Aqui tem 3 coisas importantes. A palavra regenerado, que é nascido, palavra semente e a palavra viva. Quando o apóstolo Pedro tem essa inspiração para recitar esse texto, ele está se lembrando de um casal quando entra em núpcia, em sua noite de núpcia depois do casamento, e a semente vem ser plantada, e através dessa semente, os pais
venham dar o primeiro filho. O apóstolo Pedro, que está dizendo é o seguinte: a transmissão do ADN do pai foi para o filho. Quando nós dissemos: Senhor, eis-me aqui, eu te necessito, o pai está dizendo assim: o meu ADN está dentro de você. Há momentos que não podemos parar de falar do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque o ADN do Pai está dentro de nós. Aleluia. O ADN do Pai, daquele que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna, está dentro de você. Aleluia. Eu me lembro do profeta Jeremias no seu chamado. Eu vou reduzir porque meus minutos estão passando. Quando ele é chamado, o Senhor diz: vem cá, Jeremias, eu tenho uma obra para ti. Arruma sua mala e vai, porque eu vou te dar a palavra. Você vai falar em meio às nações, meio a reinados, em meio dos reis. Você vai falar coisas importantes daquilo que eu tenho para falar para as nações. Mas Jeremias, capítulo 1, Jeremias, eles te vão bater. Jeremias, eles vão falar mal de ti. Jeremias, eles te vão prender em poço. Eles vão murmurar de ti. Eles vão causar calúnia de ti. E vai indo o contexto bíblico a tal ponto que quando chega no capítulo 20, Jeremias, de tanto falar do amor de Deus, de tanto falar as coisas que Deus queria para as nações, diz a palavra que Jeremias tomou uma decisão: eu não falarei mais o nome desse Deus. Capítulo 20. Quando chega no versículo de número 9 do capítulo 20, diz a palavra que há um fogo dentro do coração de Jeremias, que vai hasta os tuétanos. E ele diz: é impossível não falar do teu nome. Queremos ou não queremos, aleluia, Deus, o ADN do Pai está dentro de nós, e nós não podemos deixar de falar do nome de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço por mim e por você. Aleluia. Quem nasceu de novo aqui? Diga a pessoa que está ao seu lado: você nasceu de novo? Então você tem o ADN do Pai. Aleluia. Aleluia. Você tem o ADN do Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, eu quero falar 4 pontos e termino. Eu quero falar de algumas vozes que eu encontro na palavra do Senhor. Há uma voz que ela não é a minha, por mais que você está escutando a minha voz, mas ela não é a minha. Não é a voz do pastor Nilton, não é a voz dos pregadores que estão aqui. A primeira voz é a voz de Deus. Essa voz, ela não pede, ela manda. Não é uma voz que vai dizer: vai lá, meu filho, para mim, por favor. Não. É aquela voz que diz: vai lá, meu filho, e ponto final. Aí um ponto aí. Quando o Senhor chamou a Jonas, ele disse: Jonas, vai para Nínive. Jonas foi. Jonas fez a mala, comprou o bilhete do barco e foi. Saiu da sua casa com a mala pronta. Mas o seu coração, ele estava dizendo: não vou para onde Deus me mandou, eu vou para outro lugar. Eu vou fugir de uma posição. Eu escutei a voz, eu entendi a voz que mandou eu sair, eu vou sair. Mas mesmo assim eu vou para outro lugar, porque para lá eu não quero ir, porque aquele povo é mau e eu não quero que eles recebam perdão. Aí diz a palavra do Senhor, aleluia, que um grande peixe, quando Jonas cai no mar, vem um grande peixe e o abraça. Sim? Não, o traga. Eu imagino Deus dizendo assim: ei, grande peixe, onde tu está? Estou aqui, Senhor.
Vai lá, porque assim tem um homem que está no mar agora mesmo. Foi lançado. E se você não lá, primeiro, ele vai morrer. Segundo, eu tenho um propósito com ele. Vai lá, peixe. Engole ele. O peixe entendeu a voz de Deus. Foi lá e engoliu a Jonas. Tem horas nas nossas vidas que a gente escuta a voz de Deus, arruma a mala e vai para outro lugar. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, verdade? Queremos escutar a voz de Deus nos nossos sentimentos. Queremos escutar a voz de Deus nos nossos projetos. E quando nós não escutamos a voz de Deus, ou que escutamos dentro do projeto de Deus, às vezes a gente diz assim: será, Senhor, que é? Irmãos, eu decidi voltar embora para o Brasil com 3 anos de estar em Espanha. Foi o nosso propósito. Ir lá, ficar 3 anos e voltar embora. Pastor trabalhando todos os dias, juntando dinheiro, guardando as coisas, pagando conta, e agora que está tudo certo, voltamos embora. Fiquei desempregado por 2 anos, sem condições de comprar bilhete, sem condições de viajar, sem condições de trazer dinheiro, sem condições de fazer nada. 2 anos, chegou a 5 anos em Espanha. No 5º ano, fui levado ao ministério pastoral. No 6º ano de estar lá, eu entendi que todo o propósito não era meu, era de Deus. Às vezes a gente quer pegar a mala e ir para Tarse. A gente quer fugir do propósito, achando que o nosso propósito é melhor do propósito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem pensamento melhor para nós do que o nosso próprio pensamento. Deus tem pensamento melhor para você. Deus tem pensamento melhor para essa igreja. Esta voz de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Mira o que disse o Salmo 29, versículo 3. Se você não quiser abrir, você não precisa abrir não. Só quero que você entenda. Versículo 3 diz assim: a voz do Senhor está sobre as águas. Versículo 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa. Versículo 5: a voz do Senhor quebra os cedros. O 7 diz: a voz do Senhor lança chamas de fogo. O 8 diz: a voz do Senhor sacude o deserto. O 9 diz: a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. O 10 diz: o Senhor está entronizando sobre o dilúvio. O 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, os abençoa com paz. Essa voz que falou, essa voz está falando nessa manhã. Diga à pessoa que está ao seu lado: arruma a mala, mas não vai para o lugar errado não. Aleluia. Vai para o lugar certo, aunque seja confrontar a sua própria vida. Às vezes eu fico imaginando quando Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, chegar numa terra sem destino é terrível. Eu não sei se hay alguém aqui que já imigrou, eu não sei. Mas quando eu cheguei em Madrid, pela primeira vez, que eu deixei minha esposa e a minha filha em Portugal, eu disse: eu vou lá, vou ver como é que é, vou ver como funciona, se der eu volto, te busco, e retornamos para lá. Havia uma proposta para a Espanha, mas as 2 primeiras noites, diga comigo, onde você dormiu? Na praça e no banco na frente da estação de trem. A imigração não é fácil. Aí você diz: Deus, onde você está? Aí às vezes eu fico pensando: está frio? Tá frio? Claro que está frio. Mas eu estava em pleno Madrid, abaixo 0 grau. Estávamos como -3, dormindo num banco de uma praça, com uma jaqueta por cima e outra camisa tapando a cabeça, porque tudo isso congelava. Qual era o destino, pastor? Eu não sabia qual era o destino. Eu estava esperando alguém vir me buscar, porque me havia oferecido um trabalho.
Só que quando a gente entende que mesmo nessa circunstância, era Deus dizendo: ei, sou eu que estou chamando, você está indo para o lugar correto. É Nínive, não te preocupa. Irmãos, aquele lugar, escute o que eu vou dizer. Há momentos que a gente pega folheto, a gente vai fazer evangelismo na rua, quando a gente chega para uma pessoa anciana, uma pessoa que já a gente está dizendo assim: aceita Jesus, porque senão teu tempo é curto. A gente entrega o folheto dizendo: Deus te ama. Eles pegam o folheto e fazem assim, ó, na palma da mão, jogam no teu pé e dizem: eu não quero saber desse Deus. Sabe, os homens e mulheres da minha idade, que eu não sou velho, sou novo, né? Vou fazer os meus 49. Esse jovem indo aos 50, eles não querem saber de Deus. Os seus pais levaram eles na igreja. Chegaram a levar eles na igreja católica. E os filhos, esses filhos, os pais levaram eles. Estou falando homens da minha idade, quando eram crianças. Os pais levavam na igreja, educaram no cristianismo. Só que essas crianças, quando eles cometiam algum erro na casa ou no colégio, eles eram entregados lá na igreja. Aí o responsável da igreja pegava essas crianças e não dava escola bíblica dominical. Não ensinava o amor de Deus. Colocavam no calabouço e deixavam essa criança de 3 a 7 dias preso nesse calabouço, recebendo pão e água e chicote nas suas costas todos os dias de manhã e todos os dias tarde. Para quê? Para aprender a ser educado. Eu trabalhei com um deles e eu falei do amor de Jesus 2 anos, pastor, 2 anos da minha idade, falando do amor de Jesus. Jesus te ama. E aquele plano que quando você já conhece, você já conta todos os planos de Deus, o que Ele fez na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, e você evangeliza essa pessoa por 2 anos. Eu e ele sentado no andaime de uma fachada, e eu sentado ali, ele sentado aqui, e eu comecei a cantar e dizer: Pati, tens que ir na igreja comigo, Pati, vamos lá, Pati, já faz 2 anos que eu prego o evangelho para ti, Pati, vamos lá, Jesus tem um plano na tua vida. Ele deu um grito comigo: para, já não aguento mais ouvir tu falar desse Deus. Eu disse: que te passa? Eres meu amigo, tu é meu amigo, que te he hecho? Que eu te fiz? Só estou te falando em nome de Cristo, o que Ele pode fazer. Só estou te falando em nome de Jesus o que Ele pode fazer na tua vida, mas eu não quero. Eu disse: mas por quê? Me explica por quê. Te vou explicar. Tirou a camisa, olha minhas costas, as marcas do chicote para todos os lados nas costas. Ele diz: tu acha que eu quero esse Deus que quando eu era pequeno, eu era maltratado no nome dEle? Hoje eles estão da minha idade. Ele tem os filhos deles. Quero que você entenda isso. Já tem os filhos deles pequenos e adolescentes. Os filhos deles não sabem nem quem é Jesus. Quando a gente fala de Jesus, é como está falando de um refrigerante sem nome. O que é isso? Mas aí uma voz que está gritando, dizendo: vai lá e fala. Não importa se eles querem escutar ou não querem escutar, você fala. Aí momentos que dá vontade de pegar a mala e dizer: meu amor, arruma a mala da casa, arruma as crianças e nos largamos de aqui. Aí vem essa voz e diz: ainda não é tempo, ainda não é hora, continua aí, porque a minha voz ainda tem que sonar muito nesse lugar. Aleluia. A segunda voz que eu encontro, pastor, tenho 5 minutos mais, é isso? Sim? A segunda voz que eu encontro é a voz de dentro.
Voz de cima manda, a voz de dentro esquadrinha. É esquadrinha que se diz? Examina. É a voz que examina. A voz do Espírito Santo de Deus. Não há como fugir dessa voz. Essa voz é a mais suave. Ela deixa você no livre-arbítrio. Ela direciona, mas você vai se você quer. Ela te fala, você obedece se você quer. Ela é educada. Aí ela diz: se você for por mim, eu tenho um bom caminho. Eu tenho um bom lugar para levar você. A palavra diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus. Aleluia. Essa voz, o Espírito, ele tem um bom caminho. Vai depender se nós queremos escutar. E encurtando aí a terceira voz. A primeira manda, a segunda esquadrinha, e aí a terceira voz. Qual é a terceira voz? A terceira voz é o campo missionário que ainda não foi alcançado por Jesus. Onde ele está, pastor? Ele está na rua de Blumenau. Ele está nas praças de Blumenau. É a voz daquele clamando por socorro. Aquele que não sabe que em Jesus ele pode encontrar a maior felicidade de toda a sua vida. Que em Jesus ele pode ser curado. Que em Jesus a depressão pode sair. Essa voz, ela está gritando, dizendo: ei, aonde está o meu socorro? E nós, como igreja de Cristo, nós temos sido chamados para falar dessa voz. Hemos sido chamados para falar para essa voz que Jesus ainda faz milagre. A quarta voz é a que mais me confronta, e quero terminar com ela. A quarta voz é aquela que grita e já ninguém mais escuta. A quarta voz, meus amados, é aquela que geme, grita e ninguém mais pode escutar. Jesus vai falar disso numa parábola. Do rico e de Lázaro. O rico gritando, dizendo: ei, mande Lázaro. Essa voz já não tem mais salvação. É aquele que partiu sem Cristo Jesus. Essa voz, ela está gritando comigo e com você. E nós temos que ter discernimento espiritual para entender que essa voz grita, mas que nós temos que escutar. Essa voz está dizendo assim: mande alguém na minha casa, na minha família, falar para os meus pais, falar para os meus irmãos, que Cristo morreu na cruz do Calvário para dar salvação para eles não virem para esse lugar aonde eu estou. Essa voz está gritando com a igreja de Cristo. Aleluia. Essa voz está gritando conosco nessa manhã. Aleluia. Cristo, Ele ressuscitou para a vida e vida em abundância. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por eles também. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Amém? Ore por nós. Ore por Espanha. Aleluia. Ore por nossa família. Ore por os irmãos que ali estão. Que nós estamos falando do amor de Jesus. Nossa igreja, ela tem 14 nações. É um desafio grande, mas o Senhor tem nos dado graça. Obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.